O que vocês vão ver no vídeo, que nós vamos passar para vocês, é a Daniela Lima desmentindo a tese da Malu Gaspar e da Rede Globo contra os ministros do STF e contra o governo Lula. É uma paulada que ela está dando e é uma briga grandiosa que ela está comprando. Hoje, os ministros do Supremo Tribunal Federal só são obrigados a se aposentar, ou seja, a deixar o cargo aos 75 anos. O que tem muita gente falando, Lula, proponha você uma reforma onde haja mandato para integrantes do Supremo Tribunal Federal, de 20 anos que seja, onde, independentemente da idade de ingresso, os ministros sejam obrigados a se aposentar após um determinado tempo na corte. Por quê? Porque a percepção hoje, Joana, é que a crise do Banco Master arrastou o Supremo para dentro da discussão da eleição e que está respingando no governo, e a oposição vai nadar de braçada nas críticas ao judiciário, ao Supremo, na pregação por impeachment de integrantes do STF, de mandato para integrantes do STF. Então estão dizendo, Lula, ou você nada junto ou você vai ser arrastado por essa correnteza. E aí você pode me perguntar, tá, Dani, e o presidente? Tá achando o que disso? Lula tá só ouvindo. E em silêncio. Até o momento, ninguém sabe o que o presidente acha disso, mas eu posso dar um spoiler pra vocês. Os integrantes do Supremo não estão achando nenhuma graça dessa brincadeira. O fato é, o Banco Master arrastou o STF pra dentro da disputa eleitoral. Quando eu entrevistei o Lula pelo UOL em fevereiro, eu perguntei, presidente, o senhor se opõe a uma discussão de reforma do judiciário? Ele falou, Daniela, por índole, por histórico, eu não me oponho a debate nenhum. Ou seja, ele deixou uma portinha aberta para debater uma mudança nas regras do jogo, inclusive no judiciário. E isso diz muito pra gente, porque o Lula não nasceu ontem, né? Há uma pessoa que é presidente 3 vezes da República, uma pessoa que disputa a presidência da República desde 89, não tá de brincadeira, não tá a passeio nessa parada que a gente chama de política aqui. Então, se não fecha uma porta, é porque pretende deixá-la aberta. E aí, o que a gente tem? A gente tem uma reação ruim do Supremo Tribunal Federal, vou escrever sobre ela já, trago aqui na TNC também. E a gente tem, do lado do Executivo, uma, digamos, já que estamos em tempos pós-Oscar, uma medição de perdas e danos. Porque não tem equação boa nessa matemática, Felipe. Ou o Lula vai perder de um lado, o lado do establishment, ou seja, queima pontos com o Supremo ou queima pontos com o eleitorado. Em ano de eleição, Felipe, eu tenderia a apostar que o presidente pretende, nesse momento, talvez queimar pontes com o establishment para que depois possa refazê-las, do que queimá-las muito diretamente com o eleitorado, de modo que não possa refazê-las depois. A gente continua olhando tudo daqui e o Lula também sentindo que a água tá batendo no pescoço dele, porque enquanto a crise do Master respinga no Supremo Tribunal Federal, nos ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, tá sobrando pro governo também. Quando você tem a palavra escândalo, ela ressoa muito mais em quem está no governo, em quem exerce o poder, o mando, né, do exercício das coisas. Na cabeça do eleitorado é difícil separar os poderes, que dirá entender se resvalou só em um, se em dois, se em três, né? Neste caso, em que os volumes são muito grandes, seja de dinheiro desviado, de prejuízo ou do tamanho da fraude, a coisa tá sobrando bastante no colo do Executivo, ainda que justiça seja feita. Praticamente, não fique bravo, querido telespectador, querido ouvinte, ainda não há nada que ligue diretamente o integrante do governo ou do Palácio do Planalto ao escândalo do Master. Há, sim, pontes muito incômodas do Supremo com o escândalo do Master, mas do Palácio do Planalto não tem. Palácio do Planalto, onde está o presidente, Supremo, onde estão os ministros do Judiciário. São poderes diferentes, mas que nesse momento estão, digamos, sendo dragados, Felipe e Joana, para a mesma. Atentem para o detalhe de que a Daniela Lima, no final, ela fala que nada resvalou no governo federal, nada de verdade resvalou no Supremo Tribunal Federal. Porém, ela fala para o público que está assistindo, não fiquem bravos. Vejam então que ela está falando para um público de direita. Ela está voltada falando para um público de direita. E mesmo assim, ela isentou a culpa do governo, ela isentou a culpa dos ministros do STF, no sentido de que não há nenhuma prova de crime. Talvez não seja legal, talvez não seja bonito, talvez não seja ético, mas não há crime. Foi isso, tá bom? A fala reforça que as relações entre os ministros do STF e o empresariado é algo não muito ético, é algo não muito correto. Não implica crime, mas é uma coisa incômoda. Ela se referiu como sendo algo incômodo. E eu concordo. Esse negócio de ministros ficar indo lá pra lide do João Dória, vai pra cá, vai pra lá, pra evento de banqueiro, evento de empresário, não deveriam ir. Eu nunca vi um ministro do STF numa reunião de sindicato ou no meio dos sem terra. Então o STF tem que abandonar um pouco essas práticas elitistas
que eles são convidados a assistir, a participar. E o que a Daniela Lima deixa bem claro é que, quando ela fala Planalto, ela está falando governo Lula. Não tem relação com o escândalo do Master. Ao dizer isso, a Daniela Lima está contra-argumentando a Rede Globo e todos aqueles asseclas, aqueles paus mandados que são jornalistas. Aqueles sujeitos, principalmente a Malu Gaspar, estão sendo desmentidos pela Daniela Lima. Daniela Lima, então, acaba fazendo com que nós levantemos a bandeira de que talvez ela tenha saído de lá da Rede Globo porque queriam que ela falasse o que ela sentia que não era verdadeiro. Tanto que, naquela passagem do Nicolas, que ela deu um caminhão para o Nicolas criticar o Pix e o governo, nos leva a crer que a Globo estava pressionando. E num determinado momento, ela espanou, não quis mais. E agora ela vai para cima e mostra que não há verdade, não há veracidade nas acusações dos grandes jornalões, não é só a Rede Globo, não é só a Rede Globosta, são todos os outros, os jornalões Estadão, Folha, Metrópolis, Revista Oeste, toda essa porcariada aí que se você bater no liquidificador, sai suco de bosta, né? Que o jornalismo brasileiro é enviesado e partidário, todo mundo sabe. Acabam de descobrir que o Borecário do Banco Master pagou 160 milhões para a Rede Globo. A Rede Globo passou a fazer uma mega articulação para tirar o Dias Toffoli do caso e colocar o André Mendonça. A primeira coisa que o André Mendonça fez foi o quê? Salvar o Borecário do depoimento na CPI. Olha aí a notícia. Lembrando que foi o jornal O Globo quem publicou dados sigilosos da esposa do Alexandre de Moraes. Tá tendo uma investigação da Polícia Federal para ver se pagaram por esses dados. Vai chegar aí no gabinete do ódio do Borecário. Ô, gente, quem é que vai investigar logo a Rede Globo? Não, tô de saco cheio dessa palhaçada. Ó, a Globo recebeu dinheiro do crime organizado, pode passar. O Banco Master e a Refit utilizaram o dinheiro do crime organizado para patrocinar um evento do Valor Econômico do Grupo Globo em Nova York. Aí, Luiz Nassif, que é um cara sério desse país. E aí, quem é que vai investigar logo essa Globo? É a Polícia Federal? Vai logo, porque o brasileiro tá sonhando com isso. O brasileiro quer saber se essa empresa que tem concessão pública tá metida em maracutaia aí. Isso é um absurdo, porque ela mesma não vai denunciar. Então a gente tem que ir atrás, tem que fuçar, tem que saber, tem que ter investigação. Afinal de contas, ela tá no ar, influencia o povo brasileiro, coloca na mesa, no jornal, na cara do povo, as informações do jeito e no contexto que ela quer. Então tem que saber que viés é esse. Esse viés tá envolvido aí com crime, hein? Eu quero saber, você quer saber? Anota o que eu tô falando. Ninguém, nem na esquerda, e muito menos na imprensa, que a imprensa é vendida, tá falando disso. O André Mendonça vai focar em pegar gente de esquerda, mas principalmente em tentar pegar o Toffoli e o Alexandre de Moraes. Eles precisam derrubar o Alexandre de Moraes ou obrigá-lo a se enquadrar no que eles querem que ele faça. O que eles querem que ele faça é o seguinte: entrar no plano T. Só que o plano T, daqui um mês, estamos quase em março agora, daqui um mês, o plano T não dá mais. Porque se o Tarcísio não renunciar ao governo de São Paulo, já era. Não tem como ele ser candidato à presidência. Se você não sabe, ele precisa renunciar até o dia 2 de abril. Passou de 2 de abril, mesmo se ele renunciar depois, ele não pode mais, porque pela lei eleitoral ele tem que se desincompatibilizar do cargo que ele está 6 meses antes da eleição. Olha essa notícia aqui. Flávio vai ao Nordeste. Que Flávio? O que aconteceu que o sobrenome agora começou a sumir dos jornais? Alguém explica? Flávio? Quem é Flávio? Flávio? Eu não conheço Flávio nenhum na política. Eu conheço Flávio Bolsonaro. Esse é o Flávio, gente. Se você virar a foto ali, é ele. Eu não sei o que aconteceu. Acho que o jornalista ali esqueceu o sobrenome do Flávio. É Flávio Bolsonaro, tá, gente? É o Flávio Bolsonaro. Aquele que o pai dele teve que articular aí no STF e tudo pra acabar com as investigações, arquivar. Então é isso. Se você não sabia, né, quem que era o Flávio, é o Flávio Bolsonaro, que é envolvido aí nesse tanto de história que agora parece que todo mundo esqueceu, né? É importante lembrar, até pelo poder se explicar melhor. Né? Eu vi falando, foi arquivado. Não, foi arquivado por conta de conhecimento político, de envolvimento político do seu pai com essas pessoas aí. É o mesmo, tá, gente? É o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro. É importante isso aí. Todos nós denunciamos o tempo todo essa manipulação que a Rede Globo faz com a cabeça das pessoas. Como eles são safados, interferem no processo democrático brasileiro. E quem mais luta contra isso é o Thiago dos Reis. E a Globo, juntamente às empresas de checagem, que só checam o que interessa a eles, acusou o Thiago dos Reis de ter mentido. Logo, essas empresas de checagem que fazem parte dos grandes conglomerados de comunicação que manipulam o povo brasileiro e que lutam pelos interesses dos empresários em detrimento do interesse do povo brasileiro. Mas o Aquias Santarém, vai estar no final do vídeo também marcado para vocês, fez uma
uma reportagem muito legal. Ele fez um trabalho muito bacana que nós vamos mostrar para vocês no final do vídeo. Assistam, imperdível. Porque assim como a Globo atacou o Thiago dos Reis, vai começar a atacar a Daniela Lima, vai começar a atacar outros que denunciam o trabalho porco, o trabalho sujo da Rede Globo. Quase me esqueci de falar para vocês que foi pensado esse trabalho do Aqui em Santarém pelo Brasil Sátira do Poder, que é um canal muito legal. Gente, olha esse absurdo. A decisão do ministro André Mendonça, que determinou o fechamento da sala cofre da CPMI do INSS e a restrição de acesso ao material apreendido, está sendo recebida por essa presidência com respeito, maturidade institucional e total alinhamento. Essa é uma decisão que protege a investigação, protege a prova. Perceberam o absurdo? Quando o ministro Flávio Dino derrubou a quebra de sigilo do Lulinha, ele ficou desesperado. E agora diz que está alinhado com a posição do André Mendonça em proibir os parlamentares de simplesmente investigar o que estava no telefone do Vorcaro. Isso, gente, é um absurdo. Se você quer ver o vídeo completo, vá lá no meu canal, que ali eu fiz uma análise completa e mostrei tudo. E você vê como é que são as coisas no Brasil, né? O Bolsonaro ainda recebeu a propina toda e o Procurador-Geral da República arquivou. Porque, obviamente, estou explicando aqui faz quase 4 anos que o Plano T, que é o Plano Tarcísio, eu estou falando do Plano T desde março ou abril de 2023, tá? Olha só, quer dizer, era 2, 3 meses ali do governo Lula, já falava, o candidato da imprensa é o Tarcísio, e vão condenar o Bolsonaro por golpe de Estado. Sim, fique tranquilo, ele será preso sim, fique tranquilo, para apoiar o Tarcísio. Agora os outros crimes, vamos aqui fazer a cobertura no Plantão Brasil, vamos continuar denunciando, mas esquece. Porque se ele for condenado por crimes de corrupção, aí inviabiliza. Qualquer apoio dele vai trazer ali uma rejeição muito grande para quem for apoiado por ele, porque a população não aceita corrupção, mas aceita uma parcela da população, né? Tem uma parcela que aceita tudo, mas aceita golpe de Estado. Gente, esse caso é muito sério. O ministro André Mendonça vedou o acesso da CPMI a qualquer um daqueles arquivos do Daniel Vorcaro que estava disponível para que os parlamentares pudessem consultar lá na CPMI. E esse bloqueio do André Mendonça só aconteceu depois que alguns parlamentares disseram que encontraram alguns conteúdos íntimos nesse material todo que estava disponível para consulta dos parlamentares. O André Mendonça disse que se tratava de conteúdos pessoais do próprio Daniel Vorcaro, que não deveriam ser divulgados, assim como foi divulgadas aquelas conversas dele com a esposa dele e tal. Mas não é isso. O que as notícias estão mostrando é que os conteúdos que foram encontrados são conteúdos íntimos, gravados, de pessoas, de políticos, vídeos íntimos de gente que participava daquelas festas que ele fazia. A casa dele lá em Trancoso, onde ele fazia umas orgias, tinha câmera em todos os quartos. Por que ele tinha câmera nesses quartos? O que ele queria fazer com essas imagens? É muito claro que o objetivo dele é extorquir essas pessoas. E isso faz parte do crime. Esses conteúdos não podem ficar sob sigilo. Mais do que nunca é importante que o ministro libere esses conteúdos, porque isso é o que determina o crime. Esses conteúdos fazem parte do crime do Daniel Vorcaro, porque ele iria utilizar esses conteúdos para extorquir as pessoas que estavam participando ali, principalmente políticos. E muito provavelmente gente de alta graduação dentro da política, e muito provavelmente dentro do judiciário também. O método do Daniel Vorcaro é o mesmo do Jeffrey Epstein lá nos Estados Unidos. E vão fazer o que agora? Vão botar sigilo para depois que o Daniel Vorcaro morrer, é que vão liberar os arquivos e aí vão ficar sabendo de todos os absurdos que aconteceram. Tem muita gente que está comprometida nessas imagens do Daniel Vorcaro e é por isso que o André Mendonça botou sigilo nisso, porque isso não está certo. Essas imagens têm que ser divulgadas. Atenção, Brasil, se prepara, porque isso aqui não é só mais uma denúncia política, nada disso. É um possível escândalo com ramificações que chegam no topo do poder. O que foi encontrado no celular do empresário Daniel Vorcaro pode ser a peça que faltava para ligar nomes pesados do bolsonarismo ao esquema que, segundo denúncias, envolve influência política, dinheiro público e até instituições religiosas. E presta muita atenção nos nomes que começam a aparecer nesse enredo. O senador Carlos Viana, que deveria comandar com imparcialidade a CPMI do INSS, agora ele é acusado de agir justamente no sentido oposto. Barrar investigações que poderiam atingir aliados políticos. O deputado federal de Minas Gerais, Nicolas Ferreira, que aparece ligado diretamente ao círculo de Vorcaro, inclusive em episódios que levantam suspeitas sobre proximidade e também favorecimento. E o senador Flávio Bolsonaro, que também surge no radar dessas conexões, ampliando ainda mais o peso político que pode estar por trás dessas revelações. Essa entrevista é bombástica. Agora junta isso com outro elemento explosivo. Mensagens enviadas a um canal institucional do STF, citando o nome do ministro Alexandre de Moraes numa tentativa que, segundo as denúncias, podem indicar articulação, pressão ou até construção de narrativa. E não para por aí.
As investigações citam ainda milhões em emendas parlamentares, relações com a Igreja Batista da Lagoinha do pastor André Valadão e até suspeitas de um esquema envolvendo o Banco Master, acusado de práticas abusivas contra aposentados e possível movimentação financeira irregular. Então, gente, essa entrevista que você vai assistir aqui agora, ela é reveladora. O deputado federal Rogério Correia, ele traz novidades sobre tudo isso, sobre o que está acontecendo e sobre o que tinha nesse celular do Daniel Vorcaro. Inclusive, sobre informações que foram retiradas da nuvem, que é o armazenamento fora do celular. Então, gente, presta atenção nessa entrevista e depois a gente volta para comentar. Na agenda do Vorcaro tem figuras políticas, todas elas ligadas ou ao centrão, ou ao bolsonarismo, ou ao centrão bolsonarista. É muito estranho que isso também seja retirado daquilo que podemos ver. Bom, gente, o vídeo completo está no meu canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se não me acompanha lá ainda, vá lá, corra, se inscreva, curta, compartilha, comenta e ativa o sininho, beleza? É importantíssimo, esse vídeo tem que chegar no Alexandre de Moraes. Olha isso aqui, ó. Esse cara, ele hackeou a tornozeleira eletrônica. Agora tá tendo uma mega campanha da imprensa pra soltar o Bolsonaro, dizendo que é uma prisão domiciliar humanitária. O Bolsonaro, se for solto, ele vai fazer o mesmo que esse cara. Agora ele já sabe que dá pra hackear a tornozeleira. Se soltar o Bolsonaro, ele foge. Quando o Bolsonaro foi preso, ele tava sozinho em casa. Na Papuda, tem vários médicos pra cuidar dele. Lembrando, o Bolsonaro foi internado porque ele, Bolsonaro, se recusou a tomar o remédio. Os plantonistas da Polícia Federal disseram que o Bolsonaro teve soluço na noite em que ele foi internado. Ofereceram o remédio pra ele, ele não quis tomar o remédio 2 vezes. Depois de madrugada, ele teve refluxo. Por quê? Porque não tomou o remédio. Ou seja, ele fez com que ele mesmo fosse internado. É golpe, viu? É golpe. Parece que a Malu Gasparzinho, a fantasminha fofoqueira, foi pega no pulo. E agora, Malu Gasparzinho? Todo Alexandre que vejo é o Moraes. Mas essa Malu aí não sou eu. Vou te pegar, Thiago, seu maldito. E agora o que eu vou inventar? Ontem, a mídia tradicional, Estadão, o Globo, entre outros, miraram contra o influenciador Tiago dos Reis, acusando de divulgar fake news contra a jornalista Malu Gaspar. Para você entender melhor, ontem o Tiago dos Reis publicou em suas redes sociais um vídeo em que Vorcaro, em um evento, agradece a alguns jornalistas, entre eles Lauro Jardim e Malu Gaspar, isso de acordo com Tiago dos Reis. O vídeo viralizou. A Globo não gostou e agiu rapidamente para conter o dano. Os jornais então disseram que Tiago dos Reis estava mentindo sobre a jornalista a fim de evitar que ela escrevesse mais sobre o ministro Alexandre de Moraes. O jornal Estadão disse: Malu Gaspar não foi citada por Vorcaro em evento nos Estados Unidos em 2024. O texto do Estadão segue dizendo: o que estão compartilhando é: vídeo afirma que o jornalista Malu Gaspar teria viajado para Nova York, nos Estados Unidos, com tudo pago por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O autor exibe um trecho em que o banqueiro cumprimenta Malu em um evento realizado pelo jornal Valor Econômico no dia 15 de maio de 2024. O influenciador Tiago dos Reis, responsável pela postagem enganosa, já publicou outros vídeos desinformativos. Sem querer, o Estadão acabou dando um tiro no pé do próprio jornal Globo, pois a fim de defender Malu Gaspar e atacar Tiago dos Reis, postou na íntegra o vídeo que poucos sabiam de sua existência. O vídeo mostra um evento em Nova York, organizado pelo jornal Valor Econômico, que pertence ao Grupo Globo. E sabe quem brilhou na festa palestrando e fazendo comercial do próprio banco? Pois é, ele mesmo, Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, preso por corrupção. Vamos mostrar um trecho que foi compartilhado por Tiago dos Reis nas redes sociais. Bom dia, senhoras e senhores. Não podia deixar de fazer uma breve propaganda antes da fala. Mas é um prazer estar aqui nessa manhã, nesse evento tão relevante, com pessoas e mentes brilhantes aí da nossa nação. Fiquei muito honrado com o convite do Fred, de poder participar desse primeiro summit aqui nessa semana importante que a gente tem para o nosso país. Eu tenho participado de eventos aqui em Nova York nos últimos anos, ao longo dessa semana que acontece todos os anos, e sempre saio com uma bagagem mais robusta e mais rica, porque são discussões sempre importantes, e quando a gente sai do nosso dia a dia para debater o Brasil, a gente sempre consegue achar soluções, criar ideias e relações que possam fazer diferença para o nosso Brasil. E principalmente aqui, com o valor que tem sido um baluarte para a nossa nação, Fred. Em meio a uma proliferação de veículos de mídia, com o advento e com a evolução de internet, mídias sociais, o Valor tem sido uma referência e um norte para nós brasileiros, com informação sempre precisa e isenta. Então, eu cumprimento o Fred e toda a equipe que eu admiro bastante, Lauro, Maria Fernanda, Álvaro, Malu e todos os demais, que eu tenho uma admiração enorme pelo trabalho de vocês. Como vocês viram, Vorcaro agradece ao Fred, Maria Fernanda, Malu, Mauro e Lauro. Lembrando que ele está agradecendo ao Valor Econômico, jornal da família Marinho, pertencente ao Grupo Globo. Em nome do jornal, ele elogia a equipe dos organizadores que eram os jornalistas que estavam ali. E note que Vorcaro agradece o convite de quem o convidou. Que foi quem? Fred Cachá, o diretor-geral do jornal Globo. Fiquei muito honrado com o convite do Fred. Agradecer aos nossos patrocinadores,
todos, a gente tem a alegria de ter patrocinadores de empresas que a gente admira, e que eu tenho o privilégio de ser amigo de todas as lideranças, então... Cumprimento o Fred e toda a equipe que eu admiro bastante, Lauro, Maria Fernanda, Álvaro, Malu e todos os demais, que eu tenho uma admiração enorme. E depois agradece a equipe de Cachá, que seria Maria Fernanda, Malu, Mauro e Lauro. Fazendo uma pesquisa simples, chegamos à conclusão de que as pessoas que Vorcaro elogia são, sim, os jornalistas do Grupo Globo. E sim, o evento foi patrocinado pelo Master. E sim, a Malu pode ser a Malu Gaspar, que faz parte do Grupo Globo. Mas o jornal diz que ela não estava presente. Então quem seria a Malu que Vorcaro elogiou? Só tem duas Malus no jornal Globo. Malu Gaspar, colunista política de O Globo, e Malu Maza. Malu Maza é repórter da TV Globo em São Paulo. Ficou conhecida por reportagens investigativas e pela cobertura da Lava Jato. Isso mesmo que você ouviu. A Malu Maza foi a repórter especial da cobertura da Lava Jato. Ao atacar o Thiago dos Reis, os jornais fizeram um favor a ele. Os expuseram não somente a amizade do Grupo Globo com o Banco Master, mas expuseram que Vorcaro conhecia bem o time de jornalistas de O Globo. Lembra quem Vorcaro mencionou? Maria Fernanda, que é Maria Fernanda Delmas, diretora de redação do Valor Econômico, a apresentadora do evento. Frederico Cachá, que é o Fred, diretor-geral de O Globo e do Sistema Globo de Rádio e responsável pela gestão do Valor Econômico. No evento, Vorcaro agradece Fred por tê-lo convidado para o evento. Lauro Jardim, colunista político do jornal Globo. Ficou famoso pela coluna Radar quando trabalhava na revista Veja. Mauro Hanfeld, comentarista de economia da TV e da Rádio Globo. Ou seja, todos os jornalistas mencionados por Vorcaro são do jornal Globo. Mas a Globo diz que Malu Gaspar não estava no evento. Isso não retira a presença de Vorcaro do patrocínio de um evento organizado pelo Grupo Globo e que teve o patrocínio também da JBS e do governo do Goiás. Aonde queremos chegar? Este vídeo não está acusando a Globo ou os jornalistas de crime algum. Não é crime você organizar um evento e pedir patrocínio de um banco. Não é crime você ser elogiado por um patrocinador do evento. Não é crime você ser convidado para participar de um evento que um banco patrocinou. Nem o contrário. Não é crime que Vorcaro fosse amigo do diretor do jornal Globo. Não é crime Vorcaro ter agradecido o convite dos jornalistas e elogiado a equipe de repórteres. A pergunta é, se não é crime, por que o jornal Globo tenta incriminar o ministro Alexandre de Moraes por ter estado em um evento patrocinado pelo mesmo banqueiro? Por que o jornal insiste que existia uma amizade muito próxima de Alexandre de Moraes e Vorcaro? No evento, organizado pelos jornalistas do Globo, foram também convidados Tarcísio de Freitas. Chamo agora o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Bom, muito bom dia. Queria iniciar agradecendo o honroso convite para estar aqui nesse evento do Valor. Iniciar cumprimentando Maria Fernanda, obrigado pelo convite. Fred Cachá. Chamo aqui ao palco agora o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, por favor. Bem, para nós é bom dia. Eu quero dizer da minha alegria e cumprimentar aqui o Valor Econômico por promover um evento tão importante. Ratinho Júnior. E estavam presentes o senador Ciro Nogueira, amigo de longa data de Vorcaro, mencionado pela apresentadora. Mas por que o Globo não mostra essas amizades de Vorcaro? Porque insiste apenas em Alexandre de Moraes. Qual o objetivo de o Grupo Globo esconder que diversos eventos deles foram patrocinados pelo Banco Master? Por que esconder a amizade de políticos de direita com Daniel Vorcaro? Por que esconder que Vorcaro foi convidado pelo próprio diretor de O Globo? A resposta é uma só. O ministro Alexandre de Moraes precisa cair para que todo o processo contra Bolsonaro também caia, dando a presidência nas mãos beijadas para a direita da Faria Lima e Flávio Bolsonaro. Imagina se todo o processo contra Bolsonaro for anulado. Imagina ele sendo inocentado. A opinião pública vai pensar, coitado, ele era inocente, ele sempre disse a verdade. Sabe o que vai acontecer? Lula será visto como vilão. Alexandre de Moraes será visto como um juiz ladrão, como Moro foi no passado. Depois disso, as pesquisas vão indicar a vitória de Flávio Bolsonaro. É o mesmo esquema da Lava Jato que colocou Lula na cadeia e elegeu Bolsonaro. Como a reportagem mostrou, essa semana foram divulgadas trocas de mensagens entre o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e autoridades da política e do judiciário. Fale mal dele todo dia. Diga que ele é criminoso. Ataque a honra de Moraes. O problema não é Alexandre de Moraes. É todo o envolvimento do Banco Master com todos os envolvidos. O problema é o Master. Por que não investigar Vorcaro? Por que a Globo está mirando em Alexandre de Moraes ao invés de mirar no dono do Banco Master? Eu acho que é a primeira vez. Eu acho interessante dizer que a gente tem aqui um crime, né, uma gangue, uma quadrilha, e com aquela cara típica de quadrilheiro. Agradecer aos nossos patrocinadores. Todos, a gente tem a alegria de ter patrocinadores de empresas que a gente admira, e que eu tenho o privilégio de ser amigo de todas as lideranças, então... Cumprimento o Fred e toda a equipe que eu admiro bastante, Lauro, Maria Fernanda, Álvaro, Malu e todos os demais, que eu tenho uma admiração enorme. E você, o que acha disso tudo? Curta, comente e compartilha geral esse vídeo, meu povo. Muito obrigado pela sua audiência.